Duas pessoas são mortas a tiros em Itatuba. Uma das vítimas era candidato a vereador da cidade. Idoso é preso suspeito de esfaquear homem no bairro Santa Rosa em plena luz do dia. E a FPB de Campina Grande cria sala de autorregulação emocional para os estudantes neurodivergentes. Hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro de 2024. Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente começa o Borborema Notícias mostrando que o estado teve um fim de semana de muita violência. Em Itatuba, duas pessoas foram mortas a tiros. Uma das vítimas foi um candidato a vereador da cidade. A primeira vítima foi o candidato a vereador Edinaldo Ferreira de Andrade, o Nau, que tinha 51 anos de idade e foi executado no centro da cidade por dois homens que desceram de um carro. A segunda vítima foi Heraldo Vitório Justino de Lira, que tinha 18 anos de idade e morreu no bairro Santo Antônio. Heraldo era filho de um vereador e morreu por comemorar a morte de Nau, segundo a polícia. Foram dois homicídios, um seguido do outro em questão de minutos, né? Um foi morto no centro da cidade, do município de Itatuba. Quando saía de um supermercado, ele estava guiando uma motocicleta e foi abordado na esquina dessa rua por algumas pessoas que saíram de um carro, de um veículo. E a gente tem as imagens da situação mostrando, e estamos então nas investigações para poder identificar ainda quem foram essas pessoas e a real motivação. Essa vítima era candidata a vereador na cidade, era um candidato a vereador, bem cotado nas pesquisas, mas, ao que tudo indica, não tem nenhuma conotação política à motivação. A motivação é atrelada a outros haveres da vítima. Essa vítima era já envolvida na criminalidade e possivelmente também com o tráfico de drogas. E aí a motivação maior rodeia realmente em cima disso. Nós não temos nenhum motivo para dizer que tenha acontecido por questão da política ou dele ser candidato. Mas, em seguida, poucos minutos depois, é morta outra pessoa, do sexo masculino, um rapaz de 18 anos, filho do vereador da cidade, no bairro Santo Antônio, que é um bairro um pouco próximo do centro, uma questão de poucos minutos se chega lá. E aí nós tomamos conhecimento de que essa vítima estava na rua comemorando a morte do primeiro. Estaria na rua gritando para todos os lados que Nau, que era como era conhecida a primeira vítima, havia morrido. Então, possivelmente, existe essa ligação por ele estar comemorando e ter sido morto em seguida. Também não tem nenhuma conotação política, não é porque era filho do vereador. Na verdade, ele era traficante de drogas e o envolvimento, a motivação rodeia muito mais por conta disso, do tráfico de drogas que ele fazia na cidade e, sobretudo, pela comemoração que ele estava por conta da primeira morte. Um homem ficou ferido após sofrer um golpe de faca na tarde deste domingo em Campina Grande. O crime aconteceu na rua Manuel Porto, no bairro Santa Rosa. O SAMU realizou o socorro da vítima. Esse caso aconteceu ontem à tarde no bairro Santa Rosa, aqui em Campina Grande, na rua Manuel Porto. E envolveu uma confusão envolvendo um policial militar reformado e também uma mulher de 62 anos de idade e um homem de 39 anos de idade. A mulher foi vítima de um ferimento de faca, ela foi socorrida aqui para o hospital de trauma e depois liberada. Já o homem de 39 anos permanece internado aqui no hospital. O policial reformado foi conduzido à central de polícia por policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar. Não se tem muitas informações da motivação dessa confusão, que resultou, como eu disse, numa mulher ferida, que já foi liberada, e nesse homem que permanece internado aqui no hospital de trauma. O que se sabe é que o agressor foi preso pela Polícia Militar. O médico Lino Lima falou sobre o estado de saúde do homem que encontra-se internado. Os pacientes foram atendidos no dia de ontem aqui no Hospital de Trauma de Campina Grande, vítimas dessa cinética, desse traumatismo por uma perfuração por arma branca. Foram dois pacientes, uma senhora e outro paciente mais jovem, do sexo masculino, envolvidos na mesma cena. Ela
teve um ferimento mais leve na região do braço, que foi feita sutura dessa região e foi liberada logo em seguida depois de ficar em observação. Já o outro paciente, como tinha perfuração no abdômen, no tórax e também nas costas, foi passado por um procedimento cirúrgico, foi feita essa avaliação da parte abdominal, mas por incrível e graças a Deus não teve nenhuma lesão importante de órgão-alvo e mesmo assim ele ficou internado para que a gente tenha noção de como é que vai fazer o desenvolvimento do quadro clínico dele. A polícia prendeu um homem suspeito de ter mandado matar uma jovem na cidade de Fagundes na semana passada. Durante a operação, a irmã do suspeito, uma adolescente, foi apreendida. De acordo com a polícia, a jovem foi morta após recusar ter relações sexuais com o suspeito. E agora à tarde, a polícia prendeu o executor do crime. Vamos ver. A Delegacia Seccional de Queimadas desvendou a morte da jovem Milena da Silva, que tinha 23 anos de idade, ocorrida na última quarta-feira no centro de Fagundes. Um adulto de 23 anos foi preso e uma adolescente, irmã desse adulto, foi apreendida. Conforme a delegada seccional Suelane Guimarães, Milena foi morta por se negar a ter uma relação sexual acertada pelo valor de R$ 54. Nós fomos acionados para o local e assim fizemos, e ainda na localidade, quando aconteceu, poucos minutos depois que aconteceu o fato, nós tivemos conhecimento e tomamos posse do celular da vítima e de algumas câmeras de segurança da localidade. E aí, com esses dois mecanismos, esses dois objetos, nós conseguimos entender realmente toda a trama criminosa, em que no celular da vítima constava mensagens ameaçadoras de uma pessoa que teria pago a ela o valor de R$ 54 para que mantivesse relação sexual com ela. E ele entregou esse valor a ela e ela disse que naquele dia que não tinha interesse, que não ia praticar sexo com ele e que não era obrigada àquilo. E a pessoa ficou dizendo que então ela devolvesse e ela não devolveu. Ele disse, você vai ver o que é receber um tiro na cara. Ameaçou-a de morte. Isso ainda na terça-feira de noite. E aí a gente pegou essas mensagens, identificamos quem era a pessoa, então fomos em busca e conseguimos efetuar a prisão. Então, ele foi preso, é um mentor realmente intelectual, porque após isso, ele falou com a irmã, que é a adolescente infratora, que é pessoa já envolvida e que gosta da criminalidade, e tinha por amizades os criminosos ali da cidade de Fagundes, e disse para o irmão que iria, os dois então combinaram para falar com a terceira pessoa, que foi o executor, e solicitar então a ele que fosse cobrar esse dinheiro, que o que ele queria era que resolvesse e recebesse o seu dinheiro de volta. E aí ele fez isso na quarta-feira, solicitou a autorização de um presidiário, que, segundo na fala dos presos, da adolescente infratora e do preso, seria o comandante do tráfico da cidade de Fagundes e que era necessário solicitar autorização a ele. Também tem isso nas mensagens de telefone. Com essa autorização, então, o executor, junto com outra pessoa, foi numa moto até a residência da vítima, tentou tirá-la do local, mas tinha mais outras duas pessoas, duas testemunhas oculares presentes na casa e não permitiram que tirasse ela de lá, achava que era só uma conversa e disseram, não, converse aqui. E aí ele entra de posse de uma arma de fogo e dá um tiro na cabeça dela e depois foge. E em seguida foge, isso motivado realmente pelos R$ 54. De acordo com a delegada, o adulto preso, identificado como Emerson, disse que mantinha relações sexuais com a vítima por dinheiro. Ela, inclusive, no momento do fato, o ex-marido dela se fazia presente, era uma pessoa que tinha um companheiro anterior, tem um filho pequeno, acredito de 1 ano de idade, e que não tinha envolvimento nisso, não seria profissional do sexo, não. Mas quando ouvimos o preso, ele disse que essa não era a primeira vez que pagava a ela por isso, que outras vezes, já há 4 semanas, mantinha relação sexual com ela e que pagava por isso. E que nesse dia, todo o dinheiro que ele tinha, ele deu a ela e não ia deixar isso de graça. A delegada explicou que o Emerson queria os R$ 54 de volta de qualquer maneira. Na fala do preso, ele pediu que resolvesse que ele queria o dinheiro de volta, mas que a intenção dele não seria a morte,
Muito embora ele tenha procurado por uma pessoa que usava a arma de fogo, que ele sabia que ia para o local usar a arma de fogo. Mas ele disse que a intenção era ter o dinheiro de volta e que ele resolvesse o problema. O crime, de acordo com a delegada, é de feminicídio. Foi um feminicídio por condição de gênero, né? A morte se deu não em virtude de um relacionamento amoroso, afetivo ou relação de violência doméstica. Não é o caso. O feminicídio ele aconteceu por em virtude do gênero, de ser uma mulher. A situação da troca de sexo era porque era uma mulher, a situação da vulnerabilidade estabelecida era porque era uma mulher, e a intenção da cobrança, a gente percebe claramente que se fosse com um homem não teria sido dessa forma. Morreu na madrugada de hoje, no Hospital de Emergência e Trauma aqui de Campina Grande, um jovem que foi vítima de um acidente na cidade de Lagoa Seca. O acidente foi no último dia 23 de setembro. Esse acidente aconteceu na noite de 23 de setembro na comunidade Alvinho, em Lagoa Seca. E a vítima foi o jovem Maxwell Henrique, que tinha 19 anos de idade. Esse rapaz estava numa moto quando aconteceu o acidente, foi socorrido aqui para o hospital de trauma, mas não resistiu e ontem, durante a madrugada, acabou morrendo. O Maxwell, ele era integrante da banda Fanfarra Ipuarana de Lagoa Seca. Paciente que foi também vítima de um traumatismo crânioencefálico grave no município de Lagoa Seca por queda de moto, que foi atendido aqui no Hospital de Trauma, foi feita a avaliação pelo neurocirurgião e acabou ficando internado, na UTI aqui do hospital. Infelizmente, devido à gravidade dos ferimentos, desse traumatismo que foi muito intenso, muito importante, uma hemorragia interna, craniana, como também trauma do peito torácico, ele infelizmente não resistiu aos ferimentos depois do atendimento e veio a óbito na madrugada de ontem. Daqui a 3 dias acaba a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Este ano, a veiculação vai durar 35 dias. No que diz respeito ao horário eleitoral gratuito de rádio e TV, a gente tem um encerramento no próximo dia 3 de outubro, quinta-feira, e já no caso das redes sociais, da internet, esse prazo é um pouco mais elástico, se estendendo aí até o dia 4 de outubro, ou seja, 2 dias antes do pleito. Havendo algum problema, as reclamações, as denúncias continuam tendo que ser feitas aqui a vocês. Sim, na realidade, a legitimidade para resolver qualquer problema em relação, inclusive, ao horário eleitoral gratuito ou em relação à internet, continua sendo da Justiça Eleitoral e aí existem várias possibilidades, inclusive existe o aplicativo Pardal, inclusive existe também o SOS Voto, que também foi uma criação do TSE, e todas essas medidas são para que o eleitor se sinta capaz de, eventualmente, vendo algo errado, fazer a denúncia para que a Justiça Eleitoral apure com a devida eficiência. A seguir, IFPB cria sala de autorregulação emocional para pessoas neurodivergentes. E ainda, atleta paralímpica campinense participa de amostra literária contando suas experiências no esporte para crianças da rede pública. E olha que bacana, você vai conhecer uma iniciativa muito legal do campus do IFPB de Campina Grande. Eles criaram uma sala de autorregulação emocional para os alunos neurodivergentes. Vamos saber um pouco mais dessa iniciativa na reportagem. A autorregulação é a forma como as pessoas controlam suas reações emocionais. Para indivíduos autistas, por exemplo, isso é fundamental diante de situações que para eles causa estresse e pode ser até o gatilho para uma crise. Por isso, o IFPB Campina Grande criou uma sala de autorregulação. O ambiente foi criado a partir de um projeto desenvolvido por 10 pessoas, entre elas 2 alunos autistas. No local, a iluminação é suave e existem vários objetos que ajudam os estudantes a se acalmar, como, por exemplo, rodinhas, fechaduras, teclados e bolas. A gente tem estudantes autistas no nosso campus, vem com a crescente, inclusive, de alunos diagnosticados, e aí eles precisavam de um espaço para autorregular suas questões sensoriais, cognitivas e emocional. Então, eles sempre relataram a necessidade de um espaço
silencioso, privativo até, com os instrumentos que ajudam a ele se autorregular. E aí a gente desenvolveu o projeto dentro do campus Campina Grande e inauguramos a sala de autorregulação. São variadas as formas que o indivíduo usa para se autorregular. Cada um tem seu jeito. Às vezes, até mesmo o uso de um abafador para diminuir o barulho já ajuda bastante. Eles também estão presentes na sala, assim como um botão de emergência, que pode ser usado para o aluno que sente que não foi possível evitar e entrou em crise. A sala, ao que tudo indica, é inédita no Brasil. Pesquisas apontam que no ambiente escolar a evasão é 2 vezes maior em estudantes neuroatípicos, estudantes autistas ou com TDAH, por exemplo. Então, espaços como esse podem fazer a diferença no processo educacional desse público. Felipe e Matheus são os estudantes autistas que participaram do projeto. Eles relataram a importância do local, que pode atender até 5 estudantes por vez. A gente fica bastante exposto a esses estímulos, sabe? De barulho, no visual, assim, sabe? De muitas luzes. A esse espaço, assim, que é mais vamos fazer, menos hostil que o mundo afora, sabe? Ele ajuda a gente a se autorregular, como a própria sala disse. Foi de suma importância ver que a escola teve essa atenção toda em se preocupar com a gente, da maneira que criasse um espaço para a gente evitar futuras crises e também evitar futuros problemas, né, de certa forma. Porque, imagina, eu estou para ter uma crise dentro da sala de aula, às vezes o professor não sabe como lidar, os colegas não sabem como lidar, termina piorando a crise mais ainda. Então, se eu posso anteceder isso em uma sala, termina sendo bem melhor. E agora a gente fala de esportes e o assunto dessa vez é Laísa Guerreira, que é atleta paralímpica da bocha, participou de uma amostra em uma escola municipal e contou todos os detalhes dos treinos e competições e, claro, de sua participação na Paralimpíada. Vários olhares e emoções diante de uma atleta paralímpica de bocha. Os alunos e alunas realizaram uma amostra literária sobre esportes adaptados. Aconteceu na Escola Municipal José Guilhermino. A atleta convidada foi a Laísa Guerreira. Diante da turma, a atleta falou da sua trajetória no esporte e sua participação nos Jogos Paralímpicos em Paris. Todos queriam saber cada detalhe e, principalmente, como eram os treinos da atleta. O jogo bocha é um jogo que as pessoas cadeirantes não ficam excluídas na educação física, no futebol. Isso também vale muito para as pessoas cadeirantes, igual a Laísa Guerreira. Foi muito legal aprender sobre ela, porque a gente viu que as pessoas cadeirantes podem participar de alguma coisa e de algum esporte. Laísa Guerreira falou da importância da amostra literária de esportes adaptados. Foi de muita emoção, alegria demais, porque a professora chegou até mim e falou: Laísa, tem um monte de turminha lá que estão estudando sobre você, estão conhecendo sobre a bocha, sobre sua vida. E eu fiquei curiosa para conhecer eles. Aí eu cheguei aqui já toda com aquela animação e ver eles pessoalmente, ver que eles estudaram sobre minha vida, sobre minha história. Caiu um cisco no meu olho a cada momento de emoção, de ver que a minha história está entrando na vida de pequenininhos, de crianças que estão nessa trajetória deles, de criação. Me deixa muito feliz e honrada por estar um pouquinho na vida deles e ter esse carinho deles. É muito gratificante e só Deus sabe o quanto feliz eu fiquei e estou. Durante a amostra foram apresentados vários trabalhos de inclusão, entre eles o esporte da bocha, o futebol de cegos, o vôlei e o judô. Os alunos desenvolveram as maquetes e assim puderam apresentar ao público que passou durante o dia na escola. Coincidentemente, surgiu esse ano o momento olímpico, mas paralelo a ele surgiu o Paralímpico. Então, mais do que
no momento, estava aí para uma motivação para eles falarem sobre isso. Então, nós começamos a conversar, instruí-los, pesquisar, e surgiu várias literaturas, vários tipos de experiência e pesquisas. E os esportes, né, que aqui em Campina Grande tem uma representatividade muito grande. Por exemplo, a bocha, futebol de 5 e o karatê. E assim foi surgindo nessa perspectiva um grande trabalho, com grandes atletas que vieram à nossa escola, deram seus depoimentos e se tornou aí para eles uma experiência magnífica de vida, de estudo, de aprendizagem. E, por coincidência, o Brasil foi o 5º no ranking mundial de medalhas na Paralimpíadas. Assim, foi o encerramento da mostra. Todos querendo apresentar o seu trabalho para a atleta e dizer o quanto ela é importante para nós. Borborema Notícias de hoje vai ficando por aqui. Você fica agora com o SBT Brasil. A todos uma ótima noite.